Ontem a gente revisou um pouquinho o que foi falado na sexta-feira, né? E falou aí sobre o equipamento portátil. Lembra do raio-x portátil? A gente falou sobre o equipamento em arco, né? Em C. A gente falou um pouquinho sobre centro cirúrgico, como que funciona lá. E hoje nós vamos iniciar falando sobre algumas incidências e que nelas eu vou falar assim apenas um básico mais importante, porque é sobre essas incidências que vocês vão fazer o trabalhinho. Lembra que eu falei do trabalho? É em cima dessas incidências, tá? Na quinta-feira a gente não vai entrar na plataforma, como eu já expliquei, a gente vai fazer o sorteio de incidências aí de crânio e face, incidências de ombro, clavícula, tórax, de abdômen, de membros inferiores, membros superiores, e cada grupo vai falar aí, né, sobre essas incidências. Por isso, hoje é mais para vocês entenderem como que é o posicionamento, o que é de mais importante, para que depois vocês passem a me explicar, tá bom? Entendido? Certinho. Então vamos lá. Começando a falar sobre posicionamentos no trauma, tá? Então aqui a gente não tá falando de paciente que vai chegar andando, sorrindo, cumprimentando a gente lá na sala de raio-x, tá? A gente tá falando aqui de pacientes que estão traumatizados, pacientes que estejam, né, debilitados. Então, como eu já expliquei para vocês, a incidência especial nada mais é do que a gente usar a criatividade, né, adaptar aí de acordo com a situação do paciente para que a gente consiga obter a imagem, né, daquela região que foi traumatizada. Então, sempre quando a gente utilizar aí de técnicas diferentes das convencionais, a gente já está trabalhando com incidências especiais, tá? Colocou o paciente sentadinho numa cadeira, porque não consegue ficar de pé, já é uma incidência especial. Então, aqui a gente vem falando primeiro sobre incidência de tórax. Vocês estudaram em incidências básicas que qual é a rotina para fazer um exame de tórax? Alguém lembra? Nem o Márcio. Olha, Eric, essa matéria foi complicada, Eu acho que mas é de PA, não? Isso, gente, a incidência base aí, a de rotina para tórax, é em PA. Quando fala PA, entra pela região posterior o raio e sai pela anterior. Então, sempre quando chegar um paciente para fazer um exame de tórax, que ele esteja andando normalmente, que ele consiga ficar em pé, que tá de boa, é só, sei lá, uma suspeita de pneumonia, alguma coisa assim, tá? Como que a gente vai fazer a incidência? Rotina de tórax. Paciente em pé, na frente da estativa, né, do book vertical. Encosta o peito no book, abraça o book ou às vezes fica com a mão pro lado, né, mas geralmente a gente pede para abraçar. E o raio vai entrar pelas costas e sair pela região anterior. Lembrou, Márcio? Compreendeu? sim, eu lembrei lá Isso. do momento do exame de raio-x lá na Isso. CCD. Isso aí é a rotina, tá? Por que, que a rotina é assim? Nosso pulmão está mais próximo da região anterior do nosso corpo, certo? Tudo que fica mais próximo do filme radiográfico vai aparecer melhor. Então, o pulmão fica próximo do filme e a imagem se daí de rotina. Só que vai existir casos aí em que não vai dar para realizar o exame desse jeito. Exemplo, você mesmo, Márcio, que participou do estágio, né, e a Adriana, puderam presenciar os exames de tórax em AP, lá dentro da UTI, lembra disso? Lembro, lembro sim. Por quê? Por que que foi feito Lembro daquele jeito? também.
Porque não Porque tinha, né, como movimentar o paciente, e a gente, igual tá falando, a questão da incidência especial é a questão de improvisar, de usar a criatividade. Então, o que ele só explicava para a gente é assim, né, que a questão da placa ficar acima do ombro, né, para pegar direitinho, né, a questão da... exatamente, a O, clavícula, o finalzinho né, das costelas. isso, a questão lá da cintura. Ó, quando vocês estavam estudando com a professora Sara, né, ela mostrou também imagens aonde a altura do filme, né, tem que ser assim acima dos ombros para que pegue nessa radiografia de tórax, pegue aí a nossa clavícula, né, pegue todas as costelas. O paciente precisa, né, ficar no meio do filme, o raio central precisa estar bem alinhado para que não corte nem em cima e não corte, né, dos lados também. Então, a rotina é essa. Só que quando a gente for fazer exames em pacientes que estão acamados, traumatizados, que chegam naquela maca, né, da emergência, chega direto da rua, por exemplo, a gente tem que improvisar. E como que a gente vai fazer isso? Não vai deixar de fazer exame de tórax do paciente. O que, que a gente faz? Faz o contrário, faz a incidência em AP. É a primeira incidência especial que a gente está vendo aí de tórax, né? O paciente fica em decúbito dorsal, ou seja, deitado com as costas voltadas aí, né, para a maca ou para a mesa de exames, ou em semi-ortostática. O que, que seria isso? Tá aqui na imagem. O paciente aqui é em decúbito dorsal e em semi-ortostática. O paciente fica um pouquinho, né? Aquelas macas que dá para elevar aí, levanta um pouquinho para poder fazer incidência, tá? Isso aqui, ó, que tá vendo, vocês estão vendo aí meio prateado, seria o sentido do raio, tá? Então, primeiro a gente tem a posição do paciente, decúbito dorsal, né, na maca, ou semidorsal. A colimação, o que é a colimação, gente? Ele é a questão é responsável pelo tamanho do campo a ser radiografado, né? Isso. E como que a gente vai saber aí como que deve ser a colimação numa radiografia de tórax? Como que tu acha? Eu acho que seria colocar, não sei, Ó, Professora, diga, pode falar. se eu me lembro bem o que a professora Sara falou, a gente sempre coloca, se for um paciente que vai estar acamado, a senhora vai colocar a chapa embaixo, certo? E vai deixar ela passar 2 dedos, dependendo da área que for radiografada, é isso? Isso, a gente 2 dedos ou 3? isso. A gente faz a colimação a gente focar na área de interesse. Só que a gente tem que prestar atenção, né, que, por exemplo, não pode cortar as clavículas no exame de tórax. Né? Faz parte aí da nossa caixa torácica e dependendo da forma que você colima, né, ela pode ficar de fora. Então tem que prestar bastante atenção para pegar, né, o ápice do pulmão, que é a voltinha lá em cima, né? E não pode cortar a base pulmonar, que é lá embaixo. Então a gente tem que colimar de forma que pegue todo o campo pulmonar, né? As costelas, a clavícula, e isso não deixa de ser algo que tem que ser levado em consideração porque é uma incidência especial, tá? A gente só vai mudar a forma que vai fazer a incidência, né? Mas a região de interesse ela precisa aparecer de forma completa. No caso aí, né, são os pulmões e a caixa torácica. Aí a gente vai para o externo. O que é o externo, gente? Aquela como se fosse gravatinha, né, na parte anterior do corpo, na região Isso. sagital medial do corpo. O externo seria, né, aquele osso aí, como você está falando, que fica no meio, e é onde as costelas vão se encontrar, né, e grudar lá no externo para fazer a caixa torácica. Então, as costelas saem lá das nossas vértebras lá atrás, vêm ao redor do nosso corpo e colam no externo.
podendo ser colado aí direto ao externo, através de cartilagem, e os 2 pares, né, que não são ligados ao externo. O osso externo também pode ser, né, sofrer algum tipo de traumatismo, né? Então, a gente precisa saber como que vai fazer essa incidência. Então, o externo é difícil de ser visualizado aí quando a gente faz um AP dele. Por quê? Porque ele fica sobreposto, retinho com ele na região posterior, nós temos as nossas vértebras. Então, se eu faço uma radiografia aí em AP para eu ver o externo, como que é esse posicionamento em AP de externo? Vai pela lógica do nome, gente. Como que é? Vocês estão quase formando, vocês precisam saber o que é um AP de tórax, um AP de externo. Como que é? Ave Maria, se ela falasse, tira da frio na barriga. Vocês viram essa disciplina, gente. Vamos lá de novo. Para vocês descobrirem, através do nome, como que é a incidência, como que o paciente vai estar posicionado, vai pelo nome AP. O que é AP? É a sigla de antero-posterior, não é isso? Então, vamos lá. Antero. Se é antero, o raio vai entrar pela região anterior. O que vem primeiro, né, no nome aí, tem que estar de frente para o tubo de raio-x. Então, um AP de tórax. Como que o paciente vai ficar? De frente para o tubo. De frente para onde já está vindo a radiação. Se é um PA, qual que é a parte que tem que estar voltada para o tubo? Parte posterior. Postro anterior. Exatamente. Então, se a gente vai fazer um AP de externo, significa que o paciente vai ficar de costas para o filme e o raio vai entrar pelo externo. Só que se a gente faz essa incidência aí, o que é que está logo atrás do externo? Atravessando o nosso corpo? A coluna? A coluna. As nossas vértebras. Então, vai ficar o externo e as vértebras uma em cima da outra. Vai dar para ver direito o externo? Não. Não. Então, como que a gente faz? Vamos falar nas palavras fáceis aqui para a gente poder entender. Faz de ladinho, né? Que é o que a gente vai chamar de oblíqua. Olha aí, na imagem, tá aparecendo a setinha aqui. O raio vai entrar de ladinho, vamos dizer assim, né? Para quê? Para que as vértebras não fiquem no meio da imagem atrapalhando e a gente ver como que tá o osso externo. Somente Professora, isso. Oi. Na aula que a professora Sara deu pra gente, no caso, a região que vai ser radiografada vai ser só o externo, então não precisa que o campo esteja aberto para pegar outras áreas. Isso, seja, se a gente, no caso aí, é de externo, então você colima no externo. Ah, tá ok. Tá? Então, assim, isso se for algo, né, o pedido for externo, foi osso externo, pronto, esquece o que tá ao redor e foca no externo para que ele saia bonitinho lá para o médico poder ver. No caso aí, um paciente que sofreu um acidente, né, tá traumatizado, e aí tem, como é que fala? Suspeita de fratura no externo. Então, a gente tem que tentar ver ele de alguma forma, né? E a gente pode fazer aí em oblíqua, né? Faz essa pequena angulação do raio central. O que é raio central, gente? É lá aquela bolinha, né? A gente liga lá a luzinha do tubo, liga a luzinha e vai ter uma cruzinha. Lembra disso? É porque na imagem não dá pra ver. Vocês lembram que aquela luzinha liga, fica uma linha escura na horizontal, outra na transversal. O encontro dessas linhas é o centro, é o que tem que estar alinhado e o raio vai bater bem ali. Então, você vai fazer uma angulação no próprio tubo de raio-x, tem lá um redondinho, como se fosse um relógiozinho, com uma bolinha, que conforme você vai virando para o lado do tubo, vai dizendo qual que é a angulação que você está deixando o tubo. Então, você faz uma angulação aí de 15 a 20 graus e você vai estar, né, deixando o seu raio central na posição oblíqua. E depois é só você focar em cima do externo,
Pronto, é como se você estivesse manuseando uma lanterna. Aonde você apontar a sua lanterna, aonde estiver pegando a luz, é aonde vai sair a radiação e vai encontrar, tá? Então, quem já brincou na infância de estilingue, baladeira, vocês já brincaram? Então, se você pega e puxa ali retinho, a pedrinha que tá lá vai reta e, né, bate lá numa latinha. Se você virar de ladinho, né, faz essa angulação de 15 a 20 graus, puxa a pedrinha e solta, você continua no mesmo lugar que você estava anteriormente, mas a sua pedra vai pegar outra direção, certo? É a mesma coisa que vai acontecer com o raio aí, tá? Você vira a angulação, ele vai atravessar o mesmo local, no caso você tem que posicionar o paciente, né, da forma certa também. Ele vai passar pelo mesmo local, só que de outro ângulo, tá? É que nem eu dei o exemplo também da gente ver uma pessoa de frente e ver essa pessoa, né, de lado. De frente você não tá conseguindo ver a orelha da pessoa, né, o ombro de ladinho. E se você vai pro lado, nessa angulação aí, você consegue ver a orelha direitinho, você consegue ver o braço. A gente vai nesse sentido que dá certo, tá? Então, essa incidência aí, externo de oblíqua, né? No caso dessa imagem, é para a gente poder ver o externo sem a sobreposição das nossas vértebras, da nossa coluna. E a gente tem também essa incidência de externo lateral. Quando é lateral, o raio tem que entrar como? Pela lateral. De lado, né? Então não tem como a gente errar isso daí. Tem lá externo, lateral. Pronto, já sabe que o raio tem que entrar de lado na pessoa para ver o externo de ladinho. Então o filme tem que ir aonde? Do outro lado, né? Então a gente coloca o filme do lado oposto do paciente, ele em decúbito dorsal, o paciente aí, ó, ele está traumatizado, né? Ela tá aí utilizando o colar cervical e percebam que ela tá usando também uma proteção aí, né, na pelve. Então, sempre essa questão de proteção, a gente protege o que não vai atrapalhar, né, na imagem. Então, a gente consegue proteger a região pélvica do paciente, tá? E o raio entra de lado no externo. De novo, preciso abrir o campo para pegar até a coluna dela lá atrás, lá embaixo. Não. Não. Não mesmo. Eu preciso colimar somente a região ali do externo, tá? Não vou falar muito sobre o posicionamento, onde fica o filme, que vocês vão me apresentar isso daí, tá bom? Quem ainda não tem grupo, quem ainda não me mandou quem é o seu grupo, me mande, tá? Eu vou fazer grupo 1, 2, 3, vou dizer qual é o número do seu grupo e a gente vai fazer o sorteio na quinta-feira. Eu não tenho um grupo, não. Quem foi que falou? Sam, a Ana, quem foi? É eu. É eu quem? Sam, Levanta a mão, maninha, levanta o braço pra ela te ver. Faz seu grupo, mulher. Chama as pessoas aí que estavam contigo no estádio ou que tu conhece, senta perto de ti na sala e chama mais 2 pessoas pra fazer um grupo contigo. Ai, meu Deus, vamos lá. Costelas. Quem sentar perto de mim nem tá no curso mais. Vale, meu Deus. Chama lá no grupo. Eu vou lembrar vocês pra formar os grupos rapidinho, vocês formam. Então vamos lá, continuando. As costelas. As nossas costelas, a gente também pode fazer as incidências em AP. Como é que é o AP? Entra pela região antero e sai pela região posterior. E tem oblíqua também, que vai entrar, né, nesse raio aqui, ó, de ladinho, nessa angulação, tá? Então, se o paciente conseguir ficar na posição ereta, né, ou seja, se ele conseguir ficar de pé para realizar essa incidência, é melhor. Mas se o paciente estiver muito ruim, aí você faz ele em decúbito. Por que é melhor em pé? Porque quando ele está deitado, a dor, né, dele ficar aí deitado é maior, tá? Ele vai fazer peso sobre as costelas, então é ruim, tá?
que a gente deve proteger? Proteger a região pélvica novamente. Então, é do mesmo jeito que a gente falou do externo. Você pode fazer aí em AP, né? Porque ele vai estar deitado, não vai conseguir ficar em outra posição. Então, a gente improvisa, tá? Ou oblíqua, do mesmo jeito do externo, gente. Só que aí a gente vai colimar pegando todas as costelas. No caso do externo, só o externo. Aí, no caso de ver as costelas, a gente tem que abrir o campo para pegar todas as costelas. Certinho? Certinho. Abdômen. Tem mais informações, tá? Só que eu tô deixando para que vocês falem. A gente tem informações aí do tamanho do filme, a gente tem informações aí da questão da distância do foco até o filme. Só que se eu falar tudo, vocês vão apresentar o quê? Tudo que eu falei já, né? Então, não vai ter graça. Aí nós temos, ó, abdômen. O abdômen vai ser abaixo, né, das costelas até a região pélvica aí. E o que é que a gente deve proteger? No caso do abdômen, a gente coloca um protetor de gônadas, né, principalmente nos homens. Por que principalmente nos homens? Porque senão não ficar estéreo, né? Fica ouro. Os homens, né, produzem os seus, até os hormônios, os espermatozoides na região, né, pélvica, lá embaixo, tá? Nos testículos. Na mulher, já não vai ter como proteger aonde é feito esse processo aí, porque é na região abdominal, né? Então, nos homens, a gente vai proteger as gônadas, né, para evitar aí esse tipo de problema. Como que faz essa questão de respiração, gente? A respiração pode atrapalhar na questão de distorção da imagem, de ficar tremidinha. Então, dependendo da área, viu? Não vai fazer um exame de raio-x de mão, de dedo e vai pedir pro paciente prender a respiração, não, pelo amor de Deus. É questão de abdômen, de tórax, tá? Às vezes até de... Érico. Oi. E é bem interessante a imagem quando o paciente respira, fica tipo uns coisinhos, uns zigue-zague, sei lá. É meio que tremidinha, né? Isso. Pois é, para evitar isso, para que a imagem fique boa, você pede pro paciente, né, principalmente a questão do tórax, quando a gente vai fazer aí, tentando visualizar os pulmões, a gente pede pro paciente puxar o ar, encher o pulmão de ar e prender. E aí a gente pega a imagem com o pulmão cheio de ar, tá? Já sei até como é que eu vou falar já. Como? Falar igual lá na máquina. Enche o peito de ar e prenda a respiração. É desse jeito que a gente fala. Desse jeito. E aí, no caso do abdômen, a gente também pede para o paciente não respirar. Porque quando a gente respira, a gente não movimenta o nosso peito e, em consequência, né, a região abdominal também se movimenta, né? Então, pede para o paciente também suspender a respiração, tá? Só que existe aí, né, incidência de abdômen em lateral, paciente de ladinho. Quando você vai realizar essa incidência aí de decúbito lateral do abdômen, você pede, né, para o paciente ficar de ladinho ali por alguns minutinhos antes de você realizar a exposição, para que o ar, né, suba e não fique ali no meio. Até porque, gente, tudo atrapalha na imagem. Quando a gente vai fazer um exame mais detalhado, né, de abdômen, que a gente faz aí? Eu acho que vocês chegaram a ver, no caso da tomografia aí, acho que não, porque era mais caso de Covid, né? Que vocês estavam fazendo lá. Isso. Era. Né? Mas era Covid. É porque em todos os lugares, gente, tava meio complicado de ver casos diferentes, porque em todos os lugares de imagem o pessoal tava trabalhando com Covid. Mas assim, vocês sabem, vocês viram a disciplina de exames contrastados comigo, que quando a gente vai fazer um exame, principalmente de abdômen aí, a gente faz o quê? Pede pro paciente um preparo no dia anterior, né?
E aí ele vai tomar um laxante, vai com a bexiga, né, vazia, ou dependendo se for com contraste, ele vai estar com a bexiga cheia de contraste. Isso para quê? Para tirar tudo que atrapalha no meio né, da imagem. Então, ar vai aparecer, fezes, tudo vai aparecer na imagem. Érica, Oi. na TC, o Cláudio, ele aplicava o contraste e a gente se preparava. Uhum. Vocês Aí a gente preparavam viu. o contraste, né, para ele? Isso. Ele É, aplicava, né? E a gente preparava. Bem interessante. é muito bacana essa questão de contraste. Dá um pouquinho de medo, né, quando a gente vai tá Na lá verdade, a gente tem sozinho. medo de estar fazendo errado, né? É, dá Mas um pouquinho não tá porque certo, é assim, ele ensina, né? isso é porque assim, Aí ele é bem delicado, né, a questão de contraste no paciente. Se o paciente for alérgico a alguma coisa, a gente pode causar aí um problema bem grande. Mas primeiro a gente aplica o antialérgico. Isso. Aí depois E é que a gente o paciente também faz, né, na recepção, quando ele isso, chega, ele faz lá a listinha do que ele pode, o que ele é alérgico, o que ele não é, medicamento, frutos do mar, tudo aquilo que a gente viu na disciplina de exames contrastados. Vocês já tiveram, né? Pelo amor de Deus, eu tô Fora falando. que, Ah, tá. sim, mas fora que tem que estar em jejum, né? Pelo menos 6 horas, dependendo do Isso, exame. todo o preparo, dependendo do exame, a gente fala. No caso aqui, ó, que a gente tá falando de exame de raio-x, a gente pede pro paciente ficar, né, 5 minutos é até muito, porque às vezes tem mais paciente para atender, mas fica lá 1 minutinho, 2 minutinhos de ladinho e depois realiza a incidência. Que eu até deixei aqui, ó. Em decúbito lateral, a incidência sendo em AP ou em PA, só que o paciente deitado de ladinho, tá bom? E aqui o abdômen lateral. Como que a gente vai saber? Às vezes pode ficar confuso. Gente, essa daqui, ó, a paciente está deitada de lado, mas o raio está entrando pela região anterior do corpo dela. Então a incidência é AP, nesse caso aí, com o paciente em decúbito lateral. Compreenderam a diferença? Sim, O paciente que está de ladinho, mas o raio continua entrando pela região da frente, anterior. anterior, ventral. Sim. No abdômen lateral, né, o paciente vai ficar deitadinho e o raio entra de lado. Ele está entrando pela lateral do corpo do paciente, tá? Não é um exame comum de ser feito aí, né, que fala aí na beira do leito, né? Mas é um exame feito aí que dá para ver alguns aneurismas abdominais, né? E às vezes o médico pode pedir aí essa incidência. Como ela não é incidência comum, ela tá dentro das incidências especiais. Aí a gente vem para os nossos membros superiores. A gente tem aí dedos, polegar, mão e punho, tá? Todas as incidências em AP. Olha onde é que o raio está entrando. Pela região anterior do punho, né? Ou pela região anterior da mão, da palma da mão, dos dedos, tá? Então o raio entra aí pela região anterior. No caso aí a gente está vendo uma de punho. Aqui a gente tem a incidência oblíqua e lateral. Quando a gente pega o que vai ser cada uma, fica fácil. Quando você vê lá oblíqua, você sabe que é uma angulação de 15 a 20 graus daquela região. A rotina sempre é AP ou PA. Veio oblíqua, veio lateral, já é uma incidência, né, não tão comum de fazer, uma incidência especial. Oblíqua vai entrar angulado e lateral vai entrar aí também na angulação, só que agora de 90 graus, entrando totalmente de lado. No caso aí a gente tem uma oblíqua, né, de punho e uma lateral. Aqui, ó, vocês estão vendo a minha setinha? Sim. O raio, eita, sumiu. O raio vai entrar aqui, ó, oblíqua, tá angulado. Nessa segunda imagem, o raio, é porque a foto também tá meio que de lado.
mas o raio vai entrar totalmente de lado com o seu punho. É como se você colocasse a sua mão fechada em cima de uma mesa e o raio vai entrar de ladinho, tá bom? Na questão de punho e antebraço, né? A gente pode fazer aí a incidência em PA. Olha por onde que tá entrando o raio. PA. Pelas costas da sua mão aí, né? Então a gente pode fazer tanto do punho quanto do antebraço. Quando a gente vai fazer do punho, a gente foca onde? Só no punho, lá nos ossos da onde? O carpo. Do carpo. E quando a gente vai fazer de antebraço, qual que é o antebraço? Quais são os ossos que a gente tem no antebraço? Rádio e a una. Exatamente. Eu posso pegar só o corpo do rádio e da una? Se for a região de interesse, né, mas você pode pegar ele todo. Não. Não é Oportunidade é outra. porque a região de interesse é no meio do rádio e da una que eu vou pegar só ali. Ficar deixando. Articulação. Isso, a gente tem que pegar as duas extremidades. Lembra que a gente estava falando ontem? A gente tem que pegar lá o finalzinho no encontro com os ossos do carpo e tem que pegar no encontro com o húmero. Então tem que pegar todo o antebraço, tá? Então tem que incluir tudo. Lembra que eu acho que alguém falou ontem, eu não lembro quem foi, acho que foi a Sâmia, que uma senhora chegou e era para fazer só de uma região, mas como a Ramíria, né, fez a incidência seguindo os princípios, ela encontrou uma outra fratura, não foi isso? Foi. Pois é, justamente a gente tem que seguir isso daí, tá? Então, incidência em PA, no caso aí, um paciente que está aí, né, traumatizado, pode estar todo quebrado lá em cima da cama. Aí você vai, levanta o braço dele, coloca o filme embaixo. Não é comum que você faça assim com o paciente deitado lá na cama e você no leito. É uma incidência especial, tá? Mas a gente pode realizar também, ó, a incidência lateral, tudo isso no leito, ó. A gente tá improvisando. Vocês também tem até uma fita aqui, ó. Usando a criatividade, né? Criatividade. Pensa num profissional que tem que trabalhar com criatividade também. Não é só os paisagistas, os arquitetos, não. O técnico de radiologia é rei da gambiarra, da criatividade, tá? O paciente tá todo quebrado, você recebeu o pedido do exame. O paciente não tem como fazer. Você vai olhar para o paciente e você vai encontrar um jeito de fazer aquele exame. Isso aí já é uma incidência especial, tá? Nesse caso aí, a gente tá vendo a de punho, né? Ou de antebraço, dependendo da colimação que você faz, do tamanho do filme, se couber tudo. Uma incidência em lateral. O filme vai estar entrando de ladinho aqui, ó. Pô, e pegando lá no filme, tá? Aqui a gente tá falando da incidência também de punho e antebraço, né? Também em PA e lateral, depois que foi feito o gesso aí e tudo mais. Lembra que a gente viu na aulinha lá que a gente precisa colocar a regra dos 15%? Vocês lembram disso? Aquela do cálculo que eu passei foi na quinta-feira passada. Sim, é que Por quê? multiplica por 0,15, né? Isso. Por que que a gente tem que aumentar aí as técnicas utilizadas? Isso aí é por conta do gesso, né? Dependendo a forma dele, depois que até colocou lá, né? Pequeno, médio ou grande. Aí tem uma incidência, um cálculo próprio para aquilo, né? Isso, porque Pelo tamanho. aumentou a espessura da região, não é isso? Então a gente tem que aumentar aí também. Daí a gente vem falando sobre cotovelo, né? O cotovelo a gente também tem incidências aí pro cotovelo. E se eu vou fazer uma incidência no cotovelo, eu posso cobrir o paciente praticamente todinho protegendo ele. Então eu vou proteger a pelve, a região torácica, tireoide, tudo que eu conseguir proteger ele, né? Porque não vai atrapalhar. Então, a gente consegue fazer o exame do cotovelo aí em AP ou PA e em lateral também, tá? Então aí, ó, a incidência de PA do cotovelo é como na imagem aí, tá? O paciente está traumatizado,
com o braço estendido ao lado do corpo. Você coloca o filme entre o tórax e o braço do paciente e o raio vai entrar bem aqui. Quem tá com a imagem aí, dependendo da claridade do celular, dá pra ver até o raio central aqui, assim, ó. O raio vai entrar assim. Isso aí é o incidência PA de cotovelo. E a lateral, o raio vai entrar, né, diferente, angulado, e o cotovelo vai estar flexionado. Depois a gente tem o úmero. O úmero, qual é a região que fica o úmero? Braço. Exatamente, antebraço é rádio e ulna, né? Então, chegou um paciente traumatizado aí do úmero. Você vai pegar o braço do paciente e rodar para um lado, rodar para o outro para fazer a incidência? Você pode? Não. Não. O que a gente faz? Sim. Oxi! Quem é Sim, esse? também. Quem é esse que se A quebrar, a gente gente... coloca no lugar, professora, sem precisar pegar raio. Hã? Pra ver se entra pra voltar pro lugar, sem precisar pegar raio. Só se for. Quem disse sim, se Deus te guarde que não aconteça, mas se você se quebrar, a gente vai todo mundo lá pra fazer o seu exame. Então, o Ô, úmero... Matheus! E aí pediu pra me falar. Então, a gente não Érica. vai... Oi. Sabe o que eu achei também interessante no estágio? Lá, isso é tudo na visita que eu fazia no raio-x, né? Aham. E as meninas, tanto a Nesma como a Ramíria, elas têm a habilidade de saber se a fatura é nova ou se já é antiga. Tá vendo o que a experiência faz? Pois é, aí elas olhavam e diziam assim, essa fatura é antiga. Quando não, elas falavam assim, essa fatura é nova. Aí quando tinha duas faturas, né? Essa daqui é nova e já faturou aqui, no outro canto. E me mostrava, entendeu? E tu sem eu entender nada. Eu vi as faturas, né? Mas eu não ia dizer qual era a nova e qual era a antiga, que eu não sei, né? Sim, mas isso daí é a maninha, trabalhar todo dia com a mesma coisa, você pega experiência. E não se preocupem, quando vocês forem trabalhar na área, vocês vão adquirir as experiências de vocês também, tá? E isso é muito legal. Então, continuando aqui, quando chega um paciente aí, né, fraturado, com algum trauma, você não vai pegar o paciente, vira aqui e vira lá de qualquer jeito. Você pode acabar até piorando a situação do paciente. Então, a gente tenta não rodar, né, o braço do paciente e fazer tudo movimentando quanto menos você conseguir, tá? E, de novo, é do braço, então a gente pode proteger a pelve, região torácica, e pode fazer a incidência aí em AP. O paciente traumatizado, geralmente ele vai estar o quê? Deitado, em decúbito dorsal. Então, a gente coloca aí, ó, no caso, a gente tá falando do osso que vai formar lá o nosso ombro, o finalzinho dele, né? Então, olha como é que tá o filme aqui, ó. Pegando o ombro e o finalzinho. Então, ele vai pegar as duas extremidades do osso, as duas articulações, tá? E isso aqui é em AP. Percebe que ela tá na posição anatômica? Só que tá deitada, mas ela tá no posicionamento anatômico, tá? Então, tá entrando pela região anterior e saindo pela posterior. Aqui a gente tá vendo uma incidência lateral do úmero. Paciente deitadinho, e aí a gente coloca o filme entre o tórax e o braço do paciente, né? E faz, no caso aí, a imagem a gente tá vendo, a colimação tá mais lá pro ladinho do cotovelo, né? Mas a gente tenta pegar toda a extensão do osso. Aqui a gente tem uma incidência que a gente chama de transtorácica, tá? Percebam que a paciente vai estar lá atrás, ó, do outro lado. A paciente tá, o filme tá aqui atrás, ó. Vocês estão conseguindo distinguir a imagem aí? Tá tão ruim essa imagem. Mas tá bom. Tá bom? Pra ver. Então, ó, o filme vai ficar lá do outro lado da paciente, né? Da onde a gente vai querer visualizar. Tudo que a gente quer ver, gente, melhor, fica próxima ao filme, tá? Então,
o número que a gente quer visualizar fica coladinho lá no filme radiográfico. O raio vai entrar aqui e vai atravessar o tórax dela. Então, olha da onde vem o nome, transtorácica. E aí a gente vai, o raio vai atravessar o tórax, pegar lá o húmero e chegar no filme radiográfico. Aí a gente vem para as incidências de ombro, escápula e clavícula. Isso aí forma o quê, hein? Ombro, a escápula e a clavícula. Ombro a gente chama de quê? Isso. Nossa cintura escapular. E lá embaixo é cintura o quê? Pélvica. Isso aí. Então a gente vai. Qual que é a proteção que a gente deve fazer para fazer a incidência aí de ombro, de escápula, né, de clavícula? A gente pode proteger a região pélvica e também a torácica. A gente vai pegar. O foco é só lá em cima. Então a gente consegue proteger a região torácica também, tá? Então a gente tem. Deixa eu deixar logo na imagem. Aqui. Aqui a gente tem tanto a de ombro quanto a de escápula vai ser o mesmo posicionamento. O que é que muda? A posição do raio, né? Central. Colimação, né? Aonde está alinhado o raio central. Se eu quero ver ombro, é só eu vir com o raio central retinho com o ombro, né? Se eu quero ver a escápula, aqui ó, na segunda imagem, o raio central, em vez de estar focado aqui no ombro, vem mais para o meio, onde a gente encontra a escápula, tá? Então, essa incidência aí é AP de ombro ou de escápula, paciente, né, em decúbito dorsal. O paciente não vai conseguir ficar em pé, né, para realizar o exame e a gente faz com ele deitadinho mesmo, tá? Então, raio central entrando retinho ou focado lá no ombro ou na própria escápula. Aqui a gente tem a incidência lateral, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre a incidência que a gente conhece comumente como o Y? Ou não? Ninguém lembra que eu falei disso? Lembro, sim. Lembro. Olha aqui, ó. Por que é conhecida como Y? Isso aqui é a nossa escápula, tá? O paciente fica angulado. Nessa imagem aqui, a segunda, a paciente está de boa. Consegue ficar em pé. E aí você vai lá, encosta o ombro dela, né, no book vertical. E ela fica meio que viradinha. Então, o raio, ele vai continuar entrando reto. A paciente é que tá, né, viradinha de ladinho aí. E isso aqui vai mostrar, né, a região lateral da nossa escápula. Aqui, a paciente, né, ela não está em condições de ficar em pé para realizar essa incidência lateral da escápula. Então, a gente faz o quê? Improvisa. Tenta virar a paciente de ladinho, o tanto que ela conseguia ir para o raio entrar de ladinho, atravessar e chegar lá no filme. Ela em pé seria tudo mais fácil, mais simples, né? E a gente pegava, virava e tudo mais. Só que é como eu falei, a paciente está lá com dor, o médico fez o pedido e você precisa realizar. Então, foco, criatividade, perseverança que dá certo, tá bom? Então, a incidência lateral é essa daí. Quem pegar essa incidência aí para apresentar o trabalho, pode falar bem mais dela pra gente, tá? Pesquisa, se precisar de ajuda, na quinta-feira, quando vocês já vão ter qual que é o trabalho de vocês, eu ainda ajudo vocês, tá? Ainda não vou estar de férias ainda não na quinta-feira, então eu posso auxiliar vocês até a noite, tá? Fazendo o trabalho. Falando nisso, eu tô sem grupo também. Alguém me coloca aí. Olha, ó, encontrou mais um sem grupo. E aí a gente tem clavícula. A clavícula. Eu também tô sem grupo. Pronto, junto os dois. Ótimo, falta só mais um. Vamos continuar que tá acabando. Então, Eu tô aqui. ó, a clavícula, ela tá no mesmo grupo lá do ombro e da escápula. Incidência AP, né, de clavícula, é só você movimentar aonde o raio central entra aí na clavícula e colimar pegando a clavícula do paciente, clavícula direita ou esquerda, tá? Então, a gente faz com o paciente em decúbito dorsal, né, o braço
do paciente fica ao ladinho do corpo e a gente centraliza o filme aí, né, na clavícula, ou na direita ou na esquerda, coloca o raio retinho com a clavícula e colima de uma forma que pegue ela todinha. E é isto. Amanhã a gente vai falar sobre incidências aí dos membros inferiores. Então, a gente vai terminar falando sobre dedos do pé, da perna, da tíbia, do tornozelo, do joelho. E aí, a gente termina o corpo todinho, né? Que a gente já falou de cabeça, de crânio, face, falou de abdômen, falou de tórax, de clavícula, de escápula, de úmero. Então, tá faltando só a parte de baixo do corpo, não é isso? Isso mesmo. Então, amanhã a gente termina falando aí sobre a região, né? Qual que é a região aí da parte de baixo do corpo? Região inferior, membro inferior. Isso. Apendicular. Isso mesmo, faz parte do esqueleto apendicular, né? Então, amanhã a gente termina fazendo isso. E a partir de amanhã, por favor, já façam os grupos de vocês, que é pra eu organizar direitinho pra entrar de férias já tudo organizado, tá? Pra eu saber chegar aí com tudo no dia 2 de agosto, tá? Quem tiver alguém pode pôr, que eu não tenho preferência nem Pronto, nem gente. nada. Eu só quero ser. Você Só quero entrar. Meu grupo tá fechado, senão eu chamava vocês. Vamos se organizar lá no grupo e eu ajudo vocês, tá? Vou terminar a gravação aqui e a gente pode conversar lá no grupo sem problema. Boa noite, gente.